exceto um ato de Pedro de cortar a orelha de Malco, foi um ato extravagante, mas Jesus estava ali. Jesus pegou a orelha dele e colocou de volta e disse: Pedro, não é assim que funciona. E nunca mais aconteceu aquilo. Irmãos, nós vamos colocar aqui o negar a Jesus como Pedro negou, porque a Bíblia diz que conhecer Jesus não é por ver Jesus, mas é por ouvir a palavra dele. Amém. Glória a De Deus. ter fé não é por... os homens não tinham fé porque viam Jesus. Os homens tinham fé porque aquela palavra que saiu da boca de Jesus gerava neles essa fé, essa condição. Jesus disse: bem-aventurado aquele que não me viu, mas crê. Então você é bem-aventurado porque crê que Ele é o Senhor sobre todas as coisas. Então extravagâncias são mínimas na Bíblia, no Novo Testamento. Extravagâncias que trouxeram tragédias. Mas nós temos também os atos de fé. O próprio Pedro, quando estava Jesus sobre o mar, Jesus disse: Pedro disse: Senhor, posso ir contigo? Os irmãos sobem no culto, não estou contra, e diz assim: Pedro era um homem Pedro era um homem incrédulo. Na verdade, Pedro não era incrédulo. Jesus disse: Pedro, vem. E Pedro pulou na água e foi. Como é que você é incrédulo e vai pisar na água e vai de encontro a Jesus? Ninguém incrédulo consegue fazer isso, velho. Tem que ter fé para ir de encontro a Jesus no meio das águas. Então, extravagância é uma coisa, fé é outra coisa. Amém, irmãos? Então, de princípio, não faça extravagância, não erre. Tiago diz: não erreis, meus amados. Isso não é só pecado, nós podemos errar contra Deus nas nossas extravagâncias. Então pense bem nisso. Salomão, quando escreveu esse texto, ele escreveu assim: qual a mosca morta faz um quanto do perfumador exalar mau cheiro, assim é para a sabedoria e a honra um pouco de estultice. Como é, seja uma mosca ou um animal que morre, o que ele exala depois de uns dias? O mau cheiro. A sabedoria para uma pessoa extravagante não convém. O extravagante ele nunca vai ser sábio. O extravagante ele nunca vai ter honra. O extravagante é aquele indeciso acerca de onde vai ficar, o que vai fazer. Você nunca vai conseguir ser sábio. O odor que sair de você não vai ser um odor como o apóstolo Paulo diz. Nós devemos ter um cheiro suave a Cristo. Irmão, João diz em uma das epístolas que aonde há incerteza, aonde há medo, há castigo. Você não pode estar aqui, pensando ali. Você não pode estar aqui projetando uma coisa ao qual é extravagante demais para você. Você tem que ser sábio. Eclesiastes diz que há tempo para tudo debaixo do céu. Há tempo de falar e há tempo de estar calado. O meu e o seu tempo nesta noite diante de Deus é estar calado. Nós deveríamos estar calados hoje aqui diante de Deus. Nós não deveríamos estar aqui falando: Senhor, eu tenho esse pensamento, essa posição, eu acredito que assim. A palavra de Deus diz hoje que para mim e para você, nós deveríamos estar calados para sermos sábios e aprendermos com Deus. Quando levar aquela mulher que leva o terra a Jesus e então começou aquele tumulto, Jesus ficou calado. Então alguém lá falou assim: o que tu dizes acerca disso? Então Jesus, depois de escrever na terra, não sei o que, se levantou e disse assim: qual de vocês não tem pecado, atire a primeira pedra. Não ficou um. Irmãos, é tempo de ficarmos calados. Amém? É tempo de você ficar calado diante de Deus. Não calado, não orar, mas calado acerca daquilo que você tem batido no ouvido de Deus, acerca daquela mesma coisa que talvez esteja incomodando a Deus. Eu não digo o seu problema, a dor que você sente não, mas talvez seja aquela coisa que Deus está reprovando. Então a Bíblia diz que como o mosquito, a mosca que cai lá naquele perfume e exala aquele odor, aquele mau cheiro, assim é a sabedoria. A sabedoria é a honra para o tolo. Então nós não podemos ser tolos. Sabe por quê? Porque o apóstolo Paulo diz que o Senhor é o Espírito, e aonde está o Espírito do Senhor a liberdade. Ninguém que tem o Espírito de Deus pode ser tolo, meu irmão. Nós podemos entrar no